A casa agradece a Deus. Sejam todos bem-vindos. Vou passar 2 recadinhos importantes que a gente fala toda semana, todas as quintas-feiras, mas sempre tem carinha nova aqui na casa, então é bom a gente lembrar. Nós temos aqui na casa 2 projetos muito importantes na nossa caminhada. O primeiro deles é o projeto Maternidade Consciente, que é dirigido pela Neuza. Às quintas-feiras, às 13h30 é o início. É um projeto com uma equipe bastante competente para orientar as futuras mamães, tudo sobre a gestação, tudo sobre os cuidados com os bebês. E quando elas terminam o projeto, elas ganham o enxovalzinho do bebê. Então fica aqui, se você conhecer alguém que precisa desse trabalho, nós temos aqui na casa já há bastante tempo. O nosso querido projeto Cuidando do Luto, que acontece aqui na casa às quartas-feiras e também na USE São Carlos às segundas-feiras. Esse projeto nosso é um projeto de acolhimento ao enlutado. Se você é um enlutado, está passando pelo desafio do processo do luto, venha conhecer o nosso trabalho. Nós somos em 5 acolhedoras nesse projeto. É um projeto que já funciona há quase 4 anos. Mas para você também que não é enlutado, para você entender e aprender como acolher o enlutado. Porque em qualquer momento na nossa vida, nós temos várias oportunidades e a gente depara com um enlutado. E é tão importante a gente ter uma palavra doce, de afeto, de acolhimento, de amor, de carinho, porque é muito difícil passar pelo processo do luto. Porque a gente se separar de um ente querido não é pouca coisa. Então divulguem o nosso trabalho, o nosso projeto Cuidando do Luto. Temos também aqui na casa, às quartas-feiras, mudou o horário, Márcia? Às 14h30 até às 15h30, o grupo de estudos Orlando Matricard, dirigido pela Márcia e pelo Wilson. É um grupo muito querido, um grupo muito unido, onde é trazido temas para debate, comentários, e após essa reunião temos também o passe. E vamos lá, hoje nosso palestrante, o Paulo, a mãe dele já esteve aqui, algumas vezes ela já passou aqui pela casa, nos presenteando com palestra, e hoje vem o filho. Isso é muito bom, né? Olha, tudo na família. Então o Paulo vai nos presentear com um tema bastante importante, interessante, propósito de vida. E depois da palestra você já faz a prece de encerramento, tá bem, Paulo? O Paulo é trabalhador na Casa Espírita Filhos do Peregrino. E hoje vamos pedir para a Márcia, que também é trabalhadora da casa, ela faz a prece inicial e depois o Paulo nos presenteia com a palestra. Boa noite a todos. Estamos aqui novamente, unidos, para acalentarmos um pouquinho os nossos corações, né? Aprendermos um pouquinho, para que todos nós possamos ser atendidos em tudo aquilo que nós necessitamos, né? Às vezes aquilo que a gente quer não é bem o que a gente necessita, né? Mas Deus sabe tudo aquilo que nós precisamos. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos respirar profundamente, acalmando o nosso coração, pensando no Mestre Jesus, no seu semblante maravilhoso, feliz, sorridente, o Mestre que em tudo, em todas as passagens da sua vida aqui nessa terra, diante de tudo que ele viu, que ele assistiu, mesmo nos momentos mais desafiadores, ele sempre teve um olhar para o lado bom, para o lado feliz, para o aproveitamento da experiência. Não para o lado do sofrimento, da dor, mas sempre procurando nos mostrar que em tudo nessa vida é necessário que nós sejamos gratos, porque nós
temos a oportunidade de estar aqui, de vivenciarmos, de estarmos juntos com as pessoas queridas, mesmo nos relacionamentos mais difíceis. É uma dádiva nós podermos estar juntos para reconstruirmos o nosso caminho. Assim, Senhor, te agradecemos, Mestre querido, ao Pai e a esses espíritos amigos que sempre estão conosco, que sempre estão nos amparando, nos intuindo, para que nós sejamos firmes no nosso propósito e que o nosso amigo Paulo seja feliz nas suas colocações, de acordo com todo o trabalho que foi preparado para essa noite, e que nós possamos assim, Senhor, sermos firmes em nosso propósito. Que assim seja. Boa noite a todos. Agradeço a casa pelo convite, a todos vocês por estarem aqui, ouvindo as minhas palavras. Espero que vocês possam levar um pouco do que eu preparei para compartilhar com vocês. Propósito de vida. Eu sempre pensei muito sobre o assunto e muitas vezes tive reflexões sobre qual que é o meu propósito. Será que eu estou fazendo o que deveria? Sempre, às vezes, fiquei receoso se estava no caminho correto. Às vezes me perguntei, eu queria uma indicação, mas eu percebi que muitas vezes o que eu queria era um mapa, tipo Waze, que fala o seguinte: olha, vira aqui, agora vai reto. E aí eu só sento, relaxo e falo: não, agora tem que virar aqui. Aí você vai com o carro só tranquilo, seguindo, sem ter que se preocupar para onde, por que caminho que você está indo, se tem trânsito, se não tem trânsito. Não, ele já está me indicando qual que é o melhor, não preciso nem pensar. Aí a hora que você chega no destino e desce, alguém te pergunta: como é que você chegou aqui? Você fala: não sei, eu vim só seguindo o Waze. Você fala: você conseguiria repetir? Não. Sem o Waze eu não consigo. Então, o que nós temos que entender é que nós temos, por nossos próprios méritos, encontrar os caminhos. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é: em algum momento você já pensou por que você está aqui? Qual que é o seu propósito? O que você quer com essa vida? Aonde você quer chegar? E nisso não importa a idade. Se você é jovem, se você já é da terceira idade, não importa. Sempre tem um passo a mais para dar. Aonde você quer chegar a partir de agora? Já pensou nisso? E quando você pensar nisso, pensa mais uma coisa: para quê? Na hora que você pensa, eu quero isso, aí reflete um pouco: para que eu quero isso? A hora que você faz essa pergunta, para quê? Muitas vezes eu falo: para quê? Será que realmente é isso que eu quero? Eu, por exemplo, vou confessar, eu já quis muitas coisas na minha vida. Eu já quis ser um executivo de sucesso, já quis ter muito dinheiro, já quis uma série de coisas que talvez já tenha passado pela cabeça de muitos de nós, e que depois, quando eu pensei, para quê? Eu comecei a falar: para quê? O que isso vai trazer de bom para mim? O que eu vou levar disso para o além-túmulo? O que eu vou levar disso? E aí, essa reflexão fez com que eu começasse a pensar no meu próprio propósito de aqui estar de uma outra forma, adicionando outras coisas. Eu ainda tenho desejos, eu ainda tenho coisas que eu quero conquistar, mas ao pensar para quê, eu coloco uma outra camada de reflexão no para que eu quero essas coisas. E aí,
eu quero compartilhar com vocês uma coisa. Por que eu estou aqui? A resposta é simples. A gente está aqui para aprender a amar. Essa é a coisa principal. E por mais simples que pareça, é a coisa mais difícil de todas. Porque não é amar como muitos de nós pensamos que o sabemos fazer. Porque na verdade a gente não sabe. A gente precisa aprender a amar-vos uns aos outros assim como Jesus nos amou. E aí é que está a grande dificuldade. Porque sim, a gente está praticando o amor. E a gente tem, às vezes, facilidade de amar aqueles que nos querem bem, aqueles que nos são próximos. Mas aí é a primeira série, né? A gente está ali, ou no pré-primário. A gente tem que, aí depois tem que aprender a amar aqueles que não são tão próximos. Aqueles que a gente nem conhece, mas que também não fizeram nada de mal para nós. Até a gente chegar lá no momento de amar aqueles que estão fazendo mal para conosco. E aí, ou seja, a gente vai tendo que evoluir muito para conseguir. E conseguir realmente não é fácil. Porque além de internalizar, a gente só consegue a partir do momento que a gente pratica. É na prática que a gente vê se a gente realmente aprendeu. Então, qual que é o propósito? O propósito maior é esse. Só que, convenhamos, isso daqui é muito para a gente conseguir numa única vida. É por isso que a gente não vem uma única vez. É por isso que a gente vem, é por isso que Deus, na sua sabedoria, falou: olha, eu sei que isso é muito difícil. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar várias vidas. É que nem a escola. Não adianta você ir para a primeira série achando que você vai sair de lá sabendo fazer uma operação cirúrgica, construir pontes. No máximo você vai sair de lá aprendendo a ler. E talvez texto simples ainda. É a mesma coisa. Ele falou: olha, então Deus pensou muito bem e falou o seguinte: é muita coisa. Então vamos dividir isso em várias vidas. Numa vida você vai aprender isso, na outra você vai aprender isso, e depois de várias vidas a gente vai um dia chegar a fazer o que Ele nos mostrou que é possível. E a gente vai viver essa plenitude de conseguir amar a tudo e a todos, assim como Ele nos amou. Ok, então esse é o propósito maior. Mas calma, como eu disse, Deus é bondoso com nós e não nos exige que façamos tudo numa única vida. Então a gente tem nesse processo, cada encarnação é um passo nessa caminhada para a gente chegar no propósito maior. Então, em cada vida, a gente tem que aprender um pouquinho, dar um passinho. Lembra que quando a gente vai aprender a dirigir, primeiro a gente vai num lugar que não tem nada. Não tem carro, não tem nada que você possa... nenhum risco, não tem pedestre, não tem bicicleta, não tem trânsito, não tem nada. Para você começar a aprender os comandos. É a mesma coisa aqui. Primeiro a gente lê um livro, para entender quais são as recomendações, o que é perdão, conceitualmente, o que é perdoar, o que é amar, o que é caridade. A gente vai lendo e a gente começa do simples e vai cada vez mais fazendo coisas mais avançadas. Até o momento que, olha, eu entendi o conceito básico, o que eu vou fazer? Tem que praticar. O que a gente faz? Olha, agora, você está entendendo? Dali a pouco você já está dirigindo com uma certa tranquilidade, não precisa pensar no que está fazendo, porque as coisas vêm naturalmente. Mas no começo, o que você precisa fazer? Primeiro eu preciso colocar aqui, preciso acelerar, você precisa pensar.
A mesma coisa, para perdoar, o que a gente precisa fazer? Espera aí, o que eu preciso fazer? Quem eu preciso perdoar? Como que eu faço isso? É esquecendo? Não. É entendendo que a pessoa fez aquilo porque ainda não estava preparada para fazer algo melhor. E o que você tem que fazer? Você tem que aceitar. E você não tem que desejar o mal, você tem que desejar que ela aprenda, que ela melhore, dá uma carga de energia boa para ela, fala bem, não, você vai conseguir. Poxa, está vendo? Primeiro você internaliza o ensinamento, aí depois você começa a praticar tendo que pensar nele, até o momento em que no dia a dia alguém faz alguma coisa e fala, não, tudo bem. Porque você começa a fazer no automático. Então, o que nós temos que entender é que cabe a nós escolhermos os nossos propósitos para que eles, no mínimo, estejam alinhados com isso. Deus nos deu a liberdade de escolher qualquer propósito. Tem pessoas que querem ser esportistas, são esportistas fenomenais. Tem pessoas que escolheram ser médicos, tem pessoas que escolheram ser engenheiras, tem pessoas que escolheram ser professores, tem pessoas que apenas escolheram ajudar o próximo. A questão é, independente do que você escolheu para o seu propósito de vida, nessa caminhada você pode alinhar esse propósito com o propósito maior, que é amar uns aos outros. E eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que todos aqui têm o desafio de sair daqui até Manaus. Todos receberam hoje, olha, está aqui o desafio. Vamos supor que todos nós aqui chegamos com esse desafio e não temos recurso nenhum, não podemos usar conta bancária, não podemos usar nada. Ok? Primeiro, às vezes, uma pessoa senta e fala o seguinte, quer saber, eu vou chegar lá rápido. Ele passa ali na esquina, rouba um dinheiro de um lugar, rouba de outro, pega, compra uma passagem, chegou lá rapidinho. Está correto? Ele chegou, porém, no caminho para conseguir fazer isso, ele acumulou uma série de débitos. Teve que voltar lá para o fim da fila. Teve um outro que pegou e falou, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou treinar um pouco, vou me preparar e consigo aqui, vou correndo, vou fazer tantas paradas, não sei o que lá, e foi. Foco total. Ele treinou, ele se preparou, ele viu como é que ele ia levar mantimento, fez um planejamento e conseguiu. Chegou lá correndo, sozinho, mas no caminho teve várias pessoas que pediram ajuda para ele. Mas ele falou, eu estou focado aqui no meu objetivo, não posso parar agora. E nesse caminho ele não teve tempo de ajudar ninguém. Ele chegou lá no caminho, não prejudicou ninguém também. Mas também não se atentou de que várias pessoas que estavam no caminho dele podiam ser ajudadas. Quando ele chegou lá no destino, todo mundo aplaudiu. Ele foi o primeiro a chegar aqui com os méritos próprios. Mas outros que estavam vendo tudo aquilo falaram, mas olha, ele não ajudou aquele companheiro, teve um cara no caminho que precisava apenas de uma atenção, uma palavra, e ele não teve nem um minuto do seu tempo dedicado para aqueles que cruzaram o seu caminho. E aí teve um outro que, com algum planejamento, foi indo até que no momento ele parou num lugar e estava ajudando tantas pessoas que até se esqueceu que o objetivo dele era chegar lá. No final da vida ninguém lembrava dele, ele também se esqueceu daquele objetivo, e ele passou a morar lá em Minas Gerais, apenas ajudando aqueles com os quais ele se identificou. Sucesso ou fracasso? E teve um outro ainda
que ele colocou que queria chegar. Ele foi, às vezes ele parava, às vezes ele não parava, porque ele também tinha o objetivo, então ele ficou ali meio cá, meio lá, foi. A hora que ele chegou, ele demorou tanto tempo para chegar que não tinha ninguém lá. Todo mundo já tinha esquecido que ele tinha esse desafio. Não tinha mais arquibancada esperando os vencedores. Todo mundo que estava ali no começo dando atenção para isso já se esqueceu. E ele estava lá sozinho, fala: olha, eu cheguei aqui. Não tinha ninguém aplaudindo, mas ele consigo mesmo estava satisfeito onde ele tinha chegado. No caminho ele não ajudou todo mundo, mas ele ajudou algumas pessoas, e aquelas pessoas com as quais ele ajudou fez a diferença. O que eu quero dizer com todos esses exemplos? O importante não é apenas o propósito, é como nós chegamos até ele. Até mesmo um propósito, muitas vezes salutar, de ajudar ao próximo, se eu tento ajudar o próximo prejudicando o outro, eu parti de um princípio de ajudar, mas para ajudar cometi um erro, então também não foi bom. O que eu quero dizer é, muitas vezes o propósito nem é o principal. O principal é como você chega até ele. O propósito é importante? É, lógico que é. Mas mais importante é o caminho que me leva até ele. É o que eu faço no meu dia a dia. O que eu estou fazendo aqui para chegar até ele? E é nesse caminho aqui, voltando lá naquele exemplo do carro, que no começo a gente começa a praticar num lugar que não tem nada, né? Aí depois a gente vai já para um lugar que tem um pouquinho mais de trânsito, depois a gente vai aprender a dirigir na estrada, até o dia que a gente vai para São Paulo, para uma grande capital, aquele trânsito maluco. Vamos pensar ainda naquela época que não tinha Waze, que você tinha ainda que pensar no trajeto, olhar a placa, aquela confusão, gente buzinando, e você aqui, horário, todas as coisas acontecendo, e você ainda tem que conseguir cumprir. A primeira vez é difícil? Lógico que é. Você fica nervoso, tal, comete uma série de erros, equívocos, chega mais tarde, vai devagar. Você vai fazendo isso todo dia, ou toda semana, ou todo mês, o que vai acontecendo? Vai ficando mais fácil. O que acontece com todas as coisas que estão acontecendo fora? Nada. O motoqueiro passou buzinando. O que aconteceu com a sua experiência? Nada. O cara passou correndo e buzinou para você e te xingou. O que acontece com você? Nada. Você está tranquilo, você já sabe fazer, você já é experiente, você vai com tranquilidade até o seu objetivo. A mesma coisa na vida. Tem um monte de ruído todo dia na nossa vida. No começo a gente está aqui, num lugar onde a gente está entre amigos, onde a gente está estudando conceitualmente, onde a gente está lendo um livro. Ali é o primeiro passo. A hora que a gente vai para o mundo, está todas as coisas acontecendo. A gente está atrasado, a gente tem pai, mãe, irmão, problema, trabalho, um monte de preocupação, boleto, isso, aquilo. São as distrações do trânsito. O que eu tenho que fazer? Conseguir aplicar todos os ensinamentos, mesmo com todas as distrações que estão acontecendo. Se eu tenho pouca distração, então você está dirigindo só lá na cidade que não tem trânsito. Ok? Aproveita para aprender o máximo que você puder. Praticar o máximo que você puder, porque um dia você vai ser jogado lá no lugar que tem trânsito. E aí é bom que você já esteja bastante experiente para poder dirigir tranquilamente ali. E o que é esse aprender? É exatamente aprender a tolerância, humildade, desapego, caridade. Se eu tenho uma vida mais tranquila,
É a melhor coisa. O melhor momento de eu aprender todas essas coisas é quando as coisas estão tranquilas. É o melhor momento. Imagina você ensinar a pessoa a dirigir no meio do trânsito, no meio do caos. É muito mais difícil. Não é impossível, é mais difícil. Então, no momento da calmaria, aproveita, estuda, se dedica, porque em algum momento as tribulações acontecem, e é aí que a gente tem que ver se a gente realmente aprendeu. Já falei disso. A perfeição não é imediata. Nós não vamos chegar lá numa única vida. E essa é a beleza. Tem pessoas que se cobram demais, tem pessoas que se cobram de menos. O importante é ter um certo equilíbrio. Não é exigido de ninguém nada aquilo que você não possa fazer. Mas todos temos dons e virtudes que podemos colocar em favor do próximo. Por exemplo, eu não tenho dom com animais, mas Deus não me pediu para abrir uma ONG para animais. Eu não tenho esse dom. Se eu tivesse que fazer isso, o que queria acontecer? Eu iria me frustrar. Deus não pediu para mim para eu ser a Madre Teresa de Calcutá nessa vida. Eu não tenho dom para isso. Para ser um franciscano que abdica de toda a riqueza, de tudo para viver apenas em favor do próximo. Mas Ele não pediu isso para mim. Ele não pediu, falou, olha, você vai ter que ser médico e salvar vidas. Não, eu escolhi a minha profissão. Mediante o quê? Mediante o que me interessava, as coisas que eu tinha mais facilidade. Por quê? Ao ter facilidade com isso, é mais fácil eu colocar isso em favor do próximo. Por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui. Eu gosto de fazer palestra. Desde quando eu era pequeno, eu lembro que meus amiguinhos odiavam quando o professor falava que tinha que fazer apresentação oral. Eu adorava. Eu tinha essa facilidade. E digo até que já pensei por muito tempo em fazer isso que estou fazendo agora, e por muito tempo eu adiei. Eu deveria ter começado mais cedo. Eu sou aqui um atrasadinho. Por muito tempo eu fiquei apenas na pretensão, no pensamento, e não fiz o quê? Não coloquei em ação. Que é o que muitas vezes acontece conosco. A gente tem dons e virtudes que a gente pode colocar em favor do próximo, e muitas vezes que a gente faz, deixa para depois. Tem pessoas que são ótimas ouvintes. Poxa, tem um monte de gente com problemas que às vezes precisa apenas de um ouvido de alguém que escuta com carinho, com afeição, com cuidado, apenas para dizer, olha, eu te entendo, força, vai dar tudo certo. Sem ser aquela pessoa que está escutando e está, olhando no relógio, já quer dar opinião, já quer resolver o problema. Eu tenho um problema com ouvir, porque eu sou assim, eu quero resolver. Então, eu tenho que me colocar no lugar aonde eu já posso entregar. E para as outras coisas, o que eu tenho que fazer? Praticar. Eu tenho que praticar ser um ouvinte. Quer dizer que eu nunca vou ser um ouvinte? Não, vou ser. Provavelmente não nessa vida. Quer dizer que eu nunca vou trabalhar em prol dos animais? Talvez não nessa vida, mas talvez na próxima. Mas eu tenho que começar para na próxima. Por quê? Todas as virtudes são méritos próprios. Nada nos é dado. Tudo é aprendido por mérito próprio. Então, se é aprendido por mérito próprio, cabe a cada um de nós, na vida em que estamos, selecionarmos algo para aprender, ou para praticar, ou para melhorar. Por exemplo, eu também sou muito ruim em música.
Eu lembro quando eu era pequeno, meu pai me pôs para fazer aula de teclado. Fiz por muitos anos, na época aprendi, mas para mim era uma grande dificuldade. Eu aprendi a tocar? Aprendi, mas sabe aquela coisa quadrada que eu tinha que pensar e tinha que me esforçar e aquilo me drenava? Por quê? Porque realmente, provavelmente eu nunca estudei isso na vida, em nenhuma das minhas vidas. Agora, alguém aqui imagina que sem esforço e sem prática, eu vou nascer numa vida e aquele dom vai estar em mim, do nada? Não. Se eu um dia tiver a pretensão, olha, eu quero um dia vir com o dom da música, eu quero nascer, aprender a tocar, tá? Começa a estudar agora. Quer aprender a cantar? Começa a praticar agora. Quer aprender a tocar música? Começa a praticar agora. Quer aprender a ser paciente? Começa a praticar agora. Quer na próxima vida, ter um intelecto melhor? Começa a ler agora. Quer dizer que você vai alcançar nessa vida? Talvez não. Mas isso já é uma preparação para a próxima. Para na próxima a gente vir melhor preparado. Quando a gente olha a reencarnação por esse prisma, a justiça divina é isso. Porque quando a gente olha apenas nessa vida, parece que tem um monte de privilegiado no mundo. Pessoas que parece que não fizeram esforço nenhum e nasce, olha aquele menino, 5 anos está tocando piano, melhor do que eu que estudei a vida inteira. Aí você fala, não é justo. Ele estudou por 4 vidas seguidas e você está estudando só uma. É lógico que ele está na frente. É que como nós não temos a visão, quando a gente está aqui, a gente só tem a visão dessa vida, a gente não viu tudo que ele fez para trás. É a mesma coisa quando a gente está na escola. Eu estou com meus amiguinhos ali da 5ª série. Eu só estou vendo o que eles fizeram ali. Mas vamos supor que eu tenha uma 5ª série que pode pessoas de qualquer idade. E ali às vezes tem uma pessoa com 30 anos que está ali na 5ª série, mas ele já estudou por 30 anos. Vai ser fácil ou difícil para ele? Vai ser muito fácil. Agora, ele também não pode ficar perdendo tempo ali. O que ele tem que fazer? Então vai fazer coisas mais avançadas. Essa é a beleza. Deus não exige nada de nós. Nós temos o livre-arbítrio de escolher aquilo que a gente quer melhorar nessa vida. A gente só precisa decidir, ter um pouco de esforço, persistência, foco. Nada nos vai vir de mão beijada. Tudo requer um pouco de esforço. E vou dar mais um exemplo aqui que eu acho bastante interessante. Depois que eu comecei a dar palestra, muitas vezes eu me comprometo com algumas coisas na alegria. Não, é gostoso, vou lá fazer. Aí às vezes uma semana antes eu falo, agora tem que preparar. Por que eu fui me comprometer? O que acontece? Eu passo às vezes 2, 3 dias, 4 dias à noite preparando, vou dormir meia-noite, 1 hora. Aquilo requer um esforço. Não aparece do nada. Eu fico ali, passando e repassando aquilo. Mas e depois? Depois me veio uma satisfação. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Todo o esforço é recompensado. Porque a partir do momento que você põe em prática aquilo pelo qual você se esforçou e vê o resultado acontecendo, você fala, olha como foi bom. É a mesma coisa em tudo que aconteceu na nossa vida. Lembra quando você estava na escola, estudou para uma prova e passou? Lembra quando você conseguiu um emprego? Todas as coisas que você conquistou na sua vida demandaram esforço. E aquilo que você mais dá valor foi aquilo que você conquistou com esforço. Por isso é tão importante que a gente se esforce. Tem uma frase da Joana de Anjos que diz, a evolução é o processo contínuo de auto-iluminação. Por quê? É nós com nós mesmos. O que está acontecendo fora é tudo ruído para ver como é que a gente reage a tudo isso que está acontecendo do lado de fora.
É o trânsito que está ali, é para ver, olha, bom, você sabe dirigir no trânsito? Vai lá ver, ó, está aqui, ó, você vai agora para um país que tem muito mais trânsito para ver como é que é. Será que a gente consegue? E aí a gente vai se preparando para conseguir. Eu gosto de dar também esse exemplo para que a gente entenda. Olha, estou avançando no tempo aqui. Porque a gente gosta muito de se comparar com os outros. Eu, pelo menos, por muito tempo na minha vida, sempre me comparei muito. Talvez ainda hoje eu faça. É uma lição que eu ainda estou aprendendo. Mas muitas vezes se comparar com o outro é terrível, porque muitas vezes nos desanima. E às vezes a gente acha que está atrasado, que está para trás, que não fez o suficiente. Mas ninguém no mundo sabe o que a gente trouxe de desafios, o que a gente já teve de desafios em vidas passadas e o que talvez a gente já tenha conquistado. Olhando assim de relance, pode parecer que aquela bolinha vermelha está em evolução, fez muito mais. Vamos supor que essa seta verde é essa vida e aquela outra é a evolução que a pessoa teve. Se eu olho aqui e falo, não, aquela bolinha vermelha evoluiu muito mais. E aí eu descortino toda a vida de cada uma dessas bolinhas. O que aconteceu foi que a bolinha vermelha, ela já veio aqui com muitas virtudes, com muitas coisas, e acabou passando nessa vida sem angariar muito mais. Passou, vamos dizer, o pessoal diz, ficou andando de lado. Enquanto que o outro, que a gente achava que estava atrás, ele veio com muito mais desafio. Ele tinha muito mais coisa, e durante todo esse processo ele aprendeu muito mais. Ele angariou muito mais, mesmo que no final você olha e fala, parece que esse daqui tem mais. Não, ele já chegou aqui com tudo isso. Ele apenas não acumulou mais nada, não aprendeu mais nada. Ele está indo embora com tudo aquilo que chegou. Então a competição não é com os outros, a competição é consigo mesmo. Você só tem uma tarefa: ser melhor do que o que você era ontem. Só isso. Você não tem que ser melhor do que ele, ela, eu, ninguém. É com você mesmo. Você com você mesmo. E quando é você com você mesmo, não importa se você tem 5, 10, 20, 50, 80, 100 anos. Sempre tem uma coisinha que você pode fazer para ser melhor. E é nisso que a gente tem que se dedicar. E para encerrar, eu quero dar um exemplo que quando eu li me tocou muito. Que é, uma vez eu li um relato, todos aqui conhecem, lembram da princesa Diana? E eu li um relato muito emocionante, que uma vez a princesa Diana visitou a Madre Teresa de Calcutá. E nessa conversa ela ficou tão tocada que ela disse que queria largar tudo e queria ir viver junto da Madre Teresa de Calcutá, assim como ela vivia, e ajudar o próximo e fazer as mesmas coisas, e que ela ia abdicar de tudo. A Madre Teresa de Calcutá sabiamente disse para ela: olha, eu fico muito lisonjeada, você será muito bem-vinda aqui, todos são bem-vindos aqui, mas eu quero te dizer uma coisa, eu não acho que você será feliz vivendo a vida que eu vivo. Não pense que para mim é um castigo fazer o que eu faço. Eu faço isso e sou muito feliz fazendo isso que eu faço. Aí ela disse: você, mesmo não estando aqui, talvez no lugar de onde você é feliz, você possa fazer muito mais por nós do que estando aqui. Aqui talvez você vai ser uma operária muito ruim,
vai ter muitas dificuldades e vai ser muito triste, talvez até atrapalhe o nosso trabalho. Mas, se você voltar para onde veio e colocar em prática a ajuda no lugar aonde você vive, você vai conseguir ajudar muito mais. Qual que foi o resultado disso? A princesa Diana, a partir de aí, começou a trabalhar em causas que naquela época, que não existia internet, não existia atenção do povo europeu para muitas das coisas que aconteciam na África, ela chamou a atenção de todos. Ninguém lembrava que existia cólera lá, ninguém lembrava que existia AIDS, ninguém sabia que existia minas terrestres em muitos países e muitas pessoas eram mutiladas. E o que ela fez? Ela visitou todos esses países, ela se engajou, ela criou ONGs, ela angariou muitos e muitos recursos para ajudar. Ela estava nos jornais, aparecia nos jornais no mundo inteiro. A princesa Diana visita um país, ajudou a desativar minas, porque da posição onde ela estava, isso dava notícia. Então, olha que interessante, ela não precisou viver a vida da Madre Teresa de Calcutá para colocar as suas virtudes em favor do próximo. Da posição em que ela estava, na realeza, no lugar onde ela vivia, e utilizando os dons e as virtudes que ela tinha, ela conseguiu colocar em prol do próximo. O que ela teve que fazer? Apenas parar de ir em festas, de fechar os olhos e de se esforçar. Provavelmente parece fácil, mas com certeza teve seus desafios. Muitas das pessoas ao redor dela foram contra, ela deve ter sido muito criticada, ela teve que ir lá em locais sem ar-condicionado, ela teve que fazer muitas coisas que para ela foi um grande desafio. Não pensem que foi fácil, principalmente para quebrar preconceitos daquela casta da realeza que ela vivia, tanto que ela era mal vista na realeza. Ela fica ali só nos hospitais e não vem aqui, não tem mais, não se porta como uma princesa. Ela não se porta como uma princesa. E o que ela fez? Falou, não me importo com o que dizem, eu vou fazer assim mesmo. Foi, enfrentou e fez. E esse para mim é um exemplo muito importante para nos mostrar que não importa onde nós estamos. Aonde nós estamos, nós podemos fazer algo, independente de onde a gente está. E essa é a grande lição que a gente pode levar daqui. O nosso propósito de vida, cada um escolhe o seu. Mas no seu propósito também tem lugar para ajudar o próximo. Aonde você vive, nas condições que você vive, seja com muito, seja com pouco, você tem condições de fazer algo, pouco ou muito, com o que você tem, em favor do próximo, seja escutando, seja auxiliando, com tempo, financeiramente. Cada um tem a sua própria parcela de contribuição a dar. E esse é o principal. É apenas isso que Deus espera de nós. E vamos, encarnação a encarnação, angariando todos esses ensinamentos, para que um dia, se Deus quiser, a gente se ilumine por completo. E é isso que eu desejo para nós hoje. Vamos acalmar os nossos corações novamente, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e primeiramente agradecer por tudo aquilo que Ele nos traz de bom, por tudo aquilo que nos trouxe até aqui, nos permitiu estar aqui, ouvindo, reunidos em nome dEle. Obrigado, Senhor. Agradeço também por todos aqueles desafios que, mesmo que eu não os tenha entendido no momento em que eu passei,
sei que foram para o meu aprendizado. Obrigado, Senhor. Que possamos sair daqui e dividir essa energia, esses ensinamentos com todos aqueles que nos rodeiam. Que eu possa a cada dia melhorar a mim mesmo. E ao melhorar a mim mesmo, que eu possa oferecer mais para aqueles que estão ao meu redor. Que assim seja.